Olá, possas estar cada dia melhor. Neste bloco de estudos estaremos apresentando elementos sobre inflamações e infecções. Além dos medicamentos homeopáticos que melhor atendem a estes problemas, vou estar também apresentando alguns elementos simbólicos que se encontram por trás desses processos inflamatórios e infecciosos, promovendo assim possibilidade de reflexões que levem ao movimento de amadurecimento, crescimento e superação da sua condição existencial. Cada dia melhor e melhor. Nos processos de infecções, ocorre a invasão do corpo por elementos patogênicos, micro-organismos ou vírus das mais diversas ordens. Simbolicamente, nós vamos estarei indicando para vocês alguns elementos, como, por exemplo, a presença de raiva, ressentimento ou a ausência de alegria, serenidade. Um outro elemento que também alimenta simbolicamente a presença das infecções são as amarguras, a culpabilização, a cobrança, seja de si mesmo, seja de alguém ao redor. Então, quando esses elementos estão acontecendo a nível psíquico e emocional, abre-se espaço para que no corpo as infecções encontrem espaço para manifestar-se. As inflamações, então, contêm em si centelhas de explosão, como as explosões que estão acontecendo no íntimo da criatura. Questões emocionais, tensões, conflitos das mais diversas ordens, consigo ou com quem está ao seu redor. A não resolução, o não enfrentamento por insegurança, timidez, por qualquer que seja o motivo, vai levar essa pessoa a abafar essa tensão, essa explosão. Ela manifesta-se, então, através da inflamação, indicando: resolva essas questões internas o mais rapidamente possível. Os agentes causadores das infecções, aqueles micro-organismos, aqueles vírus que falei anteriormente, eles vão se instalar nos chamados loci minori resistentiae. Nome diferente, lá do latim. Quer dizer, o local de menor resistência. A medicina, ao se deparar com essas questões, ela vai dizer: isso aqui é um problema congênito ou um problema hereditário. Esses locais de menor resistência, onde for o ouvido, a garganta, o útero, onde o processo inflamatório se der, ele também tem algo a estar dizendo. Então, além do elemento simbólico da infecção, como eu disse anteriormente, aqueles conflitos e explosões internas que não estão sendo resolvidas, o órgão em que está se manifestando, também simbolicamente tem algo a lhe dizer. É importante estar tentando ouvir o recado como um todo. Havia um tempo em que os pais entendiam que todas as vezes que uma criança, que seus filhos superavam um processo infeccioso, essas doenças comuns às crianças, eles entendiam e percebiam que os seus filhos, que essas crianças, elas se tornavam diferentes. Havia alguma mudança, um amadurecimento se dava. Certamente que o amadurecimento não está acontecendo apenas na infância. O tempo inteiro nós estamos sendo chamados a amadurecer. Algo novo a se construir em nosso íntimo e em nossa presença na vida. Dessa forma, vencer um processo infeccioso é um indicativo de que uma batalha foi vencida. Da mesma forma que a gente precisa entender o que alimenta o espaço para a manifestação da infecção, nós precisamos avaliar o quanto esse processo já instalado e já superado, ele pode nos modificar. Então, quando você avalia e percebe que depois de um processo difícil de adoecimento, principalmente contendo inflamações, infecções, quando você percebe que você está diferente, que você cresceu, então aquele processo teve um sentido, um significado. Aquele processo de sofrimento colaborou com a sua melhora, com o seu amadurecimento, com o seu crescimento. As inflamações são, assim, respostas
né, do sistema de defesa, coordenado pela energia vital, a esses problemas que vão introduzindo junto à criatura toxinas. Então essas toxinas estão sendo liberadas, aí você vai ter a formação do pus. O problema é que quando essas manifestações são repetidamente bloqueadas pelo uso do antibiótico, essas portas que estavam sendo utilizadas, porque quando se inflama e tem a manifestação do pus, está sendo aberta uma porta para a eliminação dessas toxinas. Então, quando essa porta se fecha ao mundo externo, ao exterior da criatura, esses elementos eles vão ser conduzidos ao interno. Daí você vai ter a possibilidade de construção, de efetivação de locais, de zonas cancerígenas. Os antibióticos são elementos externos. Não foram produzidos pelo próprio organismo. Não foi a própria pessoa quem efetivou esse sistema de defesa. Certamente que todas as vezes que uma inflamação, uma infecção se tornar ameaçadora, eu preciso intervir, sim, com os antibióticos. Porém, é preciso entender que o uso recorrente, né, desses instrumentos antibióticos vai estar impedindo a criatura de realizar organicamente, né, fisiologicamente, um processo de aprendizagem de defesa natural. Ao mesmo tempo, simbolicamente, a própria criatura não está abrindo espaço para aprender com os conflitos que regularmente vão estar se dando em sua vida. Certamente que nós estamos vivendo um período em que se exige pressa, que tudo seja resolvido o mais rapidamente possível. Não fomos educados a retirar absolutamente nada dos processos de adoecimento. Ao adoecer, simplesmente precisamos eliminar aquele problema de nossas vidas. Quando fazemos uso de intervenções drásticas, intensas e repetidas, nós estamos dando ao nosso organismo a informação de que sempre de fora haverá a intervenção necessária, que ele não vai precisar construir mecanismos naturais para se defender. Ao mesmo tempo em que nós não estamos mais vivendo esse processo de recolhimento que o adoecimento proporciona, nós não estamos tendo oportunidade de fazer uma análise, de interpretar não só o porquê de eu estar adoecendo, quais foram as causas, não só físicas, mas também as questões psíquicas, emocionais, existenciais. Mas também aproveitar para retirar ensinamento, retirar frutos desse processo de adoecimento. Então, tudo isso está sendo interrompido por esse uso intenso de elementos antibióticos, né? Como disse, antinaturais, que têm a sua função especial de manter a própria vida. Mas a grande questão é quando isso se torna a única opção e quando isso é usado de forma maciça, sem nenhum outro tipo de abertura, sem nenhum outro tipo de possibilidade. O primeiro medicamento que eu quero lhes apresentar quando estamos falando de processos inflamatórios infecciosos é pirogênio. Esse medicamento, na minha leitura, é o mais importante de toda a matéria médica. Atende aos casos mais graves, aquelas chamadas infecções generalizadas ou sepsis. Então, quando você estiver se deparando com situações mais graves, lembre-se disso. Pirogênio. Ainda em se tratando de processos infecciosos inflamatórios, o segundo medicamento que eu quero lhes apresentar é APS. Esse medicamento vai ser sempre muito bem indicado quando, junto a qualquer processo inflamatório infeccioso, acontece o movimento de inchaços, de edemas. Então, se qualquer inflamação no ouvido, na garganta, né? Qualquer processo que esteja se dando no corpo, junto com esse processo inflamatório infeccioso, estiver acontecendo o inchaço, o edema, não tenha dúvidas. APS
será de grande utilidade. Dentre as tantas inflamações que podem acometer a criatura humana, as famosas ites, né? Labirintite, amigdalite, né? Prostatite. Onde tem ite, tem inflamação. Mas dentre tantas possibilidades, eu quero dar um espaço bem especial para refletirmos sobre as inflamações na garganta. É um tópico que acomete muito as nossas crianças e também de forma muito intensa aos nossos idosos, extremos da vida. O primeiro elemento simbólico que eu quero destacar com a inflamação na garganta é a questão da expressão. Expressão não se dá apenas naquilo que nós falamos. Também tem a ver com aquilo que nós ouvimos. Como eu estou falando? O que eu estou falando? Em que momento eu estou falando? Expressar-se não é só dizer o que quer dizer, é dizer na forma correta, apropriada, no tempo correto, nas condições ideais. Então, quando você não considera esses elementos e em nome de uma chamada verdade, você sai falando tudo aquilo que pensa, você está com dificuldade de expressão. E todas as vezes que esse elemento, expressão, apresentar algum tipo de inconveniente, algum tipo de limitação, você está abrindo espaço para inflamação na garganta. Outro elemento simbólico que eu quero destacar para a sua reflexão, junto aos processos de inflamação na garganta, são os conflitos internos com o mundo externo. Aquilo que você tem como valores, como crenças, como ideais, aquilo que sustenta interiormente você, suas ideias, seus sentimentos, suas emoções, ao entrarem em choque e você não souber lidar com aquilo que chega, expectativas, cobranças, regras, regulamentos, normas, enfim, aquilo que o mundo tem como valor, entra em choque com o que você tem como valor interno e você não consegue resolver esse conflito, você está abrindo espaço para a inflamação na garganta. O último elemento simbólico que eu quero trazer para as suas reflexões quando estamos lidando com os processos de inflamação na garganta são as restrições da sua manifestação. Perceba que as inflamações na garganta acontecem muito na primeira infância, nas crianças mais pequeninas, né, até os 7 anos acontece bastante, e já numa idade mais avançada. Tanto as crianças quanto os idosos, por vários motivos, acabam não tendo espaço para se colocar exatamente como querem, o que pensam. Estão sujeitos ainda, as crianças, porque ainda têm todo um desconhecimento, inclusive daquilo que lhes é apropriado. Os seus impulsos estão sendo, digamos, aflorados, os seus desejos, sua curiosidade diante do mundo. E esses impulsos, claro, vão ser bloqueados. Não pode isso, não pode aquilo, desse jeito não. Por mais que se haja diálogo, por mais que se queira construir um diálogo com a criança, chega um momento em que ela efetivamente não vai poder ser e manifestar tudo aquilo que ela tem vontade. Ela está sendo educada diante da vida. E esse impedimento de ela manifestar-se, isso vai gerar processos inflamatórios na garganta. Lá na terceira idade, as pessoas passaram a vida inteira com autonomia. Ao envelhecerem, elas vão estar impedidas, às vezes, até de se locomover, não tem espaço, nem condições de andar, uma cadeira de rodas, ou estão em uma cama, né? Adoentados ou incapacitados. E acabam sendo totalmente conduzidas, a vida dessas pessoas passa a ser definidas por quem está ao redor. Então elas automaticamente percebem que estão perdendo toda a sua liberdade, toda a sua capacidade de manifestação. Daí essa questão de estar se manifestando as inflamações na garganta. Quando você estiver se deparando com um processo de inflamação na garganta e você percebe que não está tendo a presença do muco, a presença do catarro, o medicamento indicado é Allium cepa. Agora, se essa inflamação que você está percebendo na garganta
apresenta o muco ou o catarro, o medicamento mais apropriado, então, será o ipecacuanha. Cabe um pequeno adendo. O muco ou o catarro, simbolicamente, está nos falando de um processo de baixa autoestima, de um processo de não percepção do seu próprio valor. Ou, ao mesmo tempo, um processo de valorização extrema ao externo, ao outro. Importante estar refletindo sobre isso. Agora, vou estar lhes apresentando algumas ideias, reflexões e informações sobre pancadas e contusões. Já indicando o nosso poderoso medicamento Arnica, mas também entendendo um pouco sobre os elementos simbólicos que estão se dando por trás desses aparentes acidentes sem uma causa, sem um motivo. As pancadas ou contusões podem estar se dando porque os elementos externos estão vindo em direção ao indivíduo ou o indivíduo está indo em direção aos objetos circundantes. Simbolicamente, existem alguns elementos que precisam estar sendo avaliados quando a gente passa a viver repetidamente situações de pancadas, de contusões. Claro que aqui e ali isso pode acontecer com qualquer um de nós. Mas quando isso passa a se dar de forma repetida, constante, intensa, causando não só o desconforto da dor, mas causando embaraços, prejuízos, a gente precisa parar para fazer algumas reflexões. Com relação aos elementos simbólicos presentes nos processos de contusão, de pancadas, não só, é claro, aquelas que estão se repetindo constantemente, mas às vezes uma única pancada mais forte já é um alerta de que eu preciso fazer algumas reflexões. Eu apresento então 3 elementos simbólicos que podem lhe ajudar nisso. O primeiro elemento é a questão da distância. O quanto eu estou próximo demais de alguma meta, de algum objeto, ou seja, vivendo apenas em função disso, esquecendo todo o meu contexto, toda a minha realidade. Ou o quanto eu estou me afastando demais daquele meu objetivo para viver em função daquilo que se espera ou que se desejam das pessoas que estão ao meu redor. A questão das mudanças é o segundo elemento simbólico. Constantemente está em atrito com o ambiente, com situações que causam pancadas e dor, podem estar pedindo para que eu reveja o lugar onde eu esteja, não só apenas o lugar físico, mas o lugar existencial. Essas pancadas e contusões constantes podem estar me pedindo para efetuar mudanças na minha vida. O terceiro motivo, o terceiro elemento que eu apresento para você refletir em situações de pancadas e contusões é a questão do seu território, do seu espaço, né? Ele está sendo invadido. O quanto você está permitindo, autorizando ou consciente de que seu espaço existencial, seu território físico, psíquico, emocional, material, financeiro está sendo invadido. Ou o quanto você está invadindo o espaço do outro, a mente, as emoções, a carteira, né, o bolso do outro. Então todas as invasões de território, seja de outro para cá ou de cá para o outro, isso pode estar alimentando esses processos de pancadas e contusões. Então, como falei anteriormente, o melhor medicamento homeopático para pancadas e contusões, sem dúvida nenhuma, é a arnica. Aliás, creio que a arnica seja a matéria médica, o medicamento homeopático mais conhecido em todo o planeta. Então, pancadas, contusões aconteceram, a arnica, pode ter certeza, vai ser de uma grande ajuda. Agora, porém, naquelas pancadas mais graves, né, que chegam inclusive às vezes a fraturas expostas, ou mesmo que não tenha uma fratura exposta, seja uma pancada, né, um acidente automobilístico, uma queda de um telhado, queda de uma árvore, né, aquelas quedas violentas da bicicleta, do skate, aquelas pancadas mais intensas, né, que estejam ameaçando não só a questão dos músculos,
mas também do sistema nervoso e dos próprios ossos, nós temos um único combinado apresentado nesse trabalho, né? Que é arnica, hipérico e sínfínton. Pode ter certeza, esse chamado complexo, a reunião desses 3 medicamentos em situações de pancadas um pouquinho mais violentas, com mais ameaça à integridade do órgão, do próprio corpo, da própria vida, pode ter certeza, esse trio chamado é o trio das pancadas, né? Ele vai ser de grande utilidade para você. Então, chegamos ao final de mais um bloco de estudos. Espero sinceramente que essas informações estejam sendo bem úteis para você. Bem mais do que saber qual medicamento utilizar na situação emergencial, o mais importante é você estar refletindo sobre os elementos simbólicos que estão presentes nessas problemáticas que podem emergencialmente acontecer na sua vida. Não se preocupe em estar escrevendo. Lá no final tem um PDF muito legal com todas essas informações que estamos aqui falando, que eu estou aqui falando, e mais algumas coisas. Você não vai perder nada. Então preste atenção, reflita bastante e depois sim, você tem acesso ao material, vai lendo direitinho e isso vai enriquecer os seus conhecimentos e a sua prática cotidiana. Um grande abraço e espero que esteja aproveitando bem. E aí, gostou das ideias? Muito interessantes. Esse projeto Farmácia Homeopática Emergencial já existe aí há muito tempo e agora está saindo, né? Quentinho para você. Conheça ele na íntegra. Mais informações aí embaixo, um link aí na bio. Vai ser bem interessante. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Um presente maravilhoso que você vai dar para você mesmo, para quem você ama, seus familiares, seus amigos mais próximos, porque você está dando dicas não só de medicamentos, mas de consciência, de percepção de si e sementes de mudanças para melhor. Conheça o projeto, você vai se apaixonar. Um grande abraço. Divulga por aí, hein? Vai ser bem legal.